Fala, galera do Flu Resenha. Eu fui convidado, estive aqui. Curta, compartilhe e deixe seu like. Se inscreva no canal. Saudações tricolores. Para tentar trazer aquela mística de volta para Laranjeiras, que era tão legal ver jogos ali, né? O que você acha? Ou você acha que a Laranjeiras é totalmente inviável e a gente tem que ter um outro estádio de opção ao Maracanã? Essa tua pergunta, ela me remete à história, né? E à minha família. E aí, rapaz, eu tenho 46 anos, sou de 78, né? Então aquela década de 90 que foi devasta, né? Aquela loucura e tal, porra, e aí... Mas se tinha uma coisa boa, eram os jogos ali. Então, se tinha uma coisa... Eu ia dizer... Super aí. Pô, aliás, esse cara que faleceu... Hoje, de propósito, esses dois aqui... Isso me emociona. Representar. Cara, isso me emociona. Aumenta a tela aí, pega a tela mais Aqui, distante aqui, aí. Deixa eu Mais sair distante, aqui da frente, só pra galera que tá em casa Super ver a Ezio. bandeira do Super Ezio aí. Super Ezio, o super-herói tricolor. Nosso mulambinho Bruno. Olha lá, ó. Bandeira 95, Papa ali e o Super Ezio ali, ó. Olha lá. Esse gol, essa foto, quem não lembra do Super Ezio, foi no 7-1 contra o Botafogo. Contra o SAF Botafogo. A gente tem que chamar assim agora, né? SAF Botafogo. 94. Mas enfim, aquela década devasta de 90, e eu morria de inveja, né? Por essa sacaneado na escola, porra, tal. E, porra, a mulambada ganhou o Brasileiro do 92, Vasco tricampeão estadual, aquele negócio do Eurico ali, aquelas loucuras todas e tal. Terrível. Cara, a gente ganhou, salvo engano, foi a última conquista nossa, Laranjeiras. Foi a Taça Guanabara. Taça Guanabara. Gol do Ezio, Volta Redonda. Gol do Super Ezio 1-0, um dia de semana à tarde. Volta Redonda. Rapaz, eu saí da escola, meu avô me buscou, a gente foi pro jogo e tal, comprei a faixa todo orgulhoso, levei pra escola dia seguinte e tal. Enfim, o negócio... Então, assim, aquilo ali, Laranjeiras tem uma memória afetiva pra todo tricolor, que mesmo naquela época devasta, a gente ainda fazia valer o nosso caldeirão, né? Então, assim, os tempos mudaram, né? O regramento mudou, a legislação mudou, o Maracanã já coube extraoficialmente mais de 200 mil. Sim. Oficialmente, o maior público do Maracanã é Brasil 1, Paraguai 0, 1969, eliminatória da Copa do Mundo, com aproximadamente 169 mil pessoas. Deu não, mais. Acho que Pagante foi não, 69. Pagante foi mais. Mas enfim. 169 foi o Fla-Flu de 69. 183 mil, salvo engano. 183. Isso, uma enfim, coisa assim. E hoje o Maracanã, a mesma casca... cabe outro estádio. Mal então, 70 mil. Não cabe mais. Era melhor, era pior. Aí é uma questão subjetiva e que o passado não muda. Então a gente precisa fazer a constatação. Laranjeiras, a primeira coisa, aquilo virou o Coliseu Tricolor. Me dói olhar aquilo ali. Essa outra. Aí eu sou obrigado a fazer uma outra crítica à gestão, porque já vamos com mais de 5 anos dessa atual administração e se prometeu estudo, tal, enfim. E, pelo menos até agora, ainda faltam 1 ano e 3 meses para acabar essa gestão, de concreto não se viu nada. E para quem é sócio do Fluminense ou vai ali a Laranjeiras, o estado de degradação do nosso estádio é algo que me parte o coração. Pela história, seria um belo museu de visitação, né? O berço da seleção. Aliás, deixa eu fazer, como está anexo ao estádio museu, queria fazer um elogio ao nosso museu, magnífico, sensacional, tem interatividade e tal, então acho que isso foi uma bola dentro. Mas em relação ao nosso estádio, aquilo virou um coliseu, está completamente abandonado. Você olha com um monte de infiltração, com viga aparecendo, eu não sou engenheiro, mas normal aquilo não é. Né? Então, quando assim, a gente entra pela garagem, aí, debaixo da arquibancada, você então, percebe. Assim, é triste ver como é que é um patrimônio do Fluminense. Fato que você tem uma área na zona sul do Rio de Janeiro, uma área super nobre, e não me venha falar em shopping, pelo amor de Deus. Não. Sou totalmente contra isso. Aquilo ali é a história do Fluminense. A seleção brasileira, para quem não sabe, nasceu ali. As pessoas precisam conhecer a história do Fluminense, precisam conhecer a história do futebol. Ser preservado. A seleção brasileira nasceu ali. Deixa eu fazer um parênteses aqui. O rival aqui do Rio, o primeiro título que conquistou foi lá também, né? Foi o segundo estádio que o segundo estádio que Flamengo e Vasco jogaram na história deles foi Laranjeiras, só pra dizer que era emprestado. Foi construído pro Sul-Americano, inclusive. Exatamente. Então, assim, a primeira coisa, né? Se a gente prega o profissionalismo, a gente tem que praticar o profissionalismo. Né? Eu costumo brincar que falar até papagaio fala. Você prova o seu discurso com atitudes. E na minha visão, Laranjeiras deveria passar por um amplo estudo de profissionais de mercado, de uma comissão, um grupo formado por arquitetos, por engenheiros, por historiadores, tal, obviamente por representantes do Conselho Deliberativo também, tal, para se buscar uma solução e alternativas para aquilo ali. Eu acho que uma pessoa sozinha... Vou fazer uma pergunta depois. Uma pessoa sozinha não deve dar a destinação de um patrimônio daquela magnitude, daquela expressão histórica. Mas uma coisa eu sei, do jeito que tá, não pode ficar. Então, na minha concepção,
é preciso, né, porque as pessoas falam muito, tombamento tal, é preciso se entender sob o ponto de vista jurídico quais são os gravames ou qual é o gravame que efetivamente há sobre o estádio, né, a questão do o que pode ser feito efetivamente ali. Aquilo ali não pode ser desperdiçado, aquilo ali não pode se perder. Aquilo ali, pra mim, deveria, pelo menos, abrigar jogos de pequeno porte do campeonato estadual, desde que, de novo, repito, respeitado. Futebol feminino, categoria de base. Aquilo ali. Já acontece, isso né? já tem. mas assim, Mas com com mais relevância. com Com mais público, relevância. Entendeu? Hoje não tem a menor condição de botar Não. de torcida naquele degrau Não. de cima. Até porque o acesso ali é terrível, uma pirambeira. Então é você buscar mecanismos e estudos que deem uma destinação para aquilo, né? Eu sou um entusiasta do Maracanã, né? De novo, fui lá, saí de casa, fiz questão de votar a favor da constituição lá da SPE, lá da empresa para gerir o Maracanã, mas eu penso que, a julgar pelo local, pelas condições, o Fluminense deveria sim, pelo menos pensar e analisar em ter uma arena multiuso, moderna. Quem conhece, eu tive a oportunidade de conhecer alguns estádios pelo mundo, já fui a algumas Copas do Mundo, finais de Champions. No Brasil, 2 estádios que eu acho muito bacanas. A Arena da Baixada, né, que agora tem o name rights lá, Sim. que a gente não vai falar o nome aqui porque não é patrocinador do podcast. Mas pode Mas falar, a gente não tem problema. que é um negócio espetacular, que é o teto retrátil e tal. Uma arena ali para 35, 40, 45 mil pessoas, que você tenha a condição de manter, porque não adianta você incorporar um ativo e não ter condição de bancar aquilo. Então, por isso que eu tô falando, depende do local, depende se você vai ter um parceiro forte que já vendo o name rights na largada e te ajude a construir e a manter o estádio e tal. E Laranjeiras, a gente já não tem tantos ativos. A gente tem o CT, né, na Barra da Tijuca, a gente tem a sede Laranjeiras e tem a instalação de Xerém, lá o centramento Vale das Laranjeiras. Temos o Maracanã, que hoje, oficialmente, somos concessionários junto com o Flamengo pelas próximas 2 décadas. E por que não pensar em a gente modernizar e melhorar Laranjeiras, porque hoje aquilo ali é um elefante branco. Infelizmente. Uma coliseu. história. É um coliseu. É um coliseu. coliseu tricolor. O problema das Laranjeiras, desculpa te cortar, Imagina. não é o estádio, é o bairro. Mas. É ao redor do estádio. O problema é esse. Então. E hoje a gente não tem capacidade de botar um público ali. Cara, no meu modo de ver, a gente deveria ter, no mínimo, ali, uma capacidade para botar uns 12, 15 mil pessoas ali nas Laranjeiras. Mas a gente não consegue isso fazer não vai isso. conseguir. Ali Não eu acho consegue eu pelo acho que, local. eu entendeu? acho que o público máximo que pegava naquela final contra o Inter pegou 9 mil ali. Eu tenho até o bordeiro Hoje a desse jogo. capacidade das Laranjeiras é menor, é 8 mil você, e pouco. pegou 9 mil Isso, naquele Alex, dia aí. que tava super lotado, que jogo com o Inter, foi um negócio assim, louco. Eu tava na social ali. Mas eu acho que dava para fazer um estádiozinho ali, já com uma estrutura moderna, acessibilidade e tal. Uns 5 mil pessoas ali, eu acho que pegava jogo pro estadual. E assim, e aquela coisa, campeonato estadual, futebol feminino, categoria de base, com público. Eu acho que até ia atrair o público, ia ser um atrativo. Você vê jogos o Alex na conhece Laranjeiras. a Holanda, né, Alex? Você Claro, já foi pra Holanda. claro. Você já viu o estádio Feyenoord, como que é? Pequeno e no meio de um monte de residência. O do PSV é a mesma coisa, cara. Eu costumo dizer que quem muito acha vive se perdendo. Né? Você tem que tomar as decisões, um bom gestor toma as decisões baseadas em critérios técnicos, e aí você precisa, repito, ter o cenário jurídico desenhado, ter o que pode ser feito aqui. Né? Nós temos que considerar que nós estamos do lado do Palácio do Governo do Estado, Palácio Guanabara. Então isso é outra limitação. Aquele potencial construtivo que está essa- se falando com o Isso, Vasco. aí nós entramos numa Isso, outra esfera. isso. Independente de orientação e ideologia política, eu respeito todas, mas independente do governo ser de esquerda, de direita ou do centro, seja o governo municipal, estadual ou federal, um presidente de uma instituição, principalmente de um clube de futebol, tem que ter uma relação republicana e um bom trâmite com o poder público. Porque invariavelmente você vai depender precisar. dele. Então você vê hoje uma movimentação do Flamengo no sentido da construção do estádio do gasômetro, e aqui não me cabe se é certo, se é errado, é uma constatação. Eles estão avançando para isso. Nós temos o Vasco, com a questão da reforma de São Januário. Eu recebi o projeto. Vai ser outro É estádio. outra né? coisa, é bem bacana, é bem bacana. Então, assim, a Evidentemente. gente não pode ficar para trás. A gente não pode ficar à mercê da história e guardando só aquilo ali por nostalgia. Então a gente precisa, a meu ver, repito, ter um estudo amplo que envolva o aspecto jurídico, que envolva o aspecto de engenharia, arquitetura, o que pode ser feito ali, o que dá para ser feito, e o aspecto comercial. Mas o que não dá é pra gente, 2 coisas que eu não aceito.
destruir aquilo ali, fazer um prédio, uma permuta, um shopping, de jeito nenhum. Lógico que não. De jeito Não, nenhum. não, não, E nem deixar se deteriorando do jeito que tá. Porque Nenhuma pode até coisa- lesionar, causar um acidente com o sei se sócio. aquilo ali Eu não pode sei se desabar, pode, eu não não sei, sei, né? Não, jamais seria leviano, mas a gente tem que se precaver. Tem que se precaver. O Milton Silva tá perguntando aqui, cadê o projeto do Kaique, né? Leiteria Tricolor. Eu vi esse É o que eu projeto. acho, gente. O que eu acho é que não pode se politizar o tema. Isso não pode ser bandeira de oposição, de situação. O interesse... Gente, as pessoas... somos todos tricolores. Né? Até porque a política é dinâmica. Então, assim, a discussão, pra mim, tem que ser técnica. Ela tem que ser técnica. E tem que estar todo mundo imbuído do mesmo interesse. Que é valorizar e aumentar o patrimônio do Fluminense e produzir resultado esportivo e financeiro. É o binômio. Não tem outra alternativa. Uma coisa que eu sempre bati aqui, o Alexei, tipo assim, eu acho que o Fluminense perdeu muitas oportunidades ao longo da sua história, porque sempre foi um clube muito preocupado em ficar ali, ao redor da Zona Sul, né? Ali nas Laranjeiras, no caso. Sim. E ao longo do tempo, a gente, naquela época, né, o tempo foi passando e a gente viu, depois, né, nós tricolores, procurando saber um pouco da história do Fluminense, as oportunidades que nós perdemos. Cara, a gente quase perdeu esse terreno aqui agora, da Barra, né, do CT. A gente poderia ter perdido. A gente perdeu a oportunidade. Tem gente que fala que foi questão política, coisa e tal, que não queria sair o estádio aqui da Barra da Tijuca, mas a gente acabou perdendo uma oportunidade. E eu vejo isso também parte da torcida do Fluminense. Quando a galera fala, tem que jogar fora do Maracanã. Muita gente da torcida do Fluminense é contra isso. Maracanã tem uma vantagem sensacional. Maracanã é central. É central. Então, Maracanã você tem a facilidade de quem vem de metrô, quem vem de trem, de ônibus, linhas de ônibus em profusão. Você tem, então, assim, você tá meio que equidistante pra quem mora na Grande Tijuca, pra quem mora na Zona Sul, Sim. pega o Rebouças, Zona pra Oeste. quem vai pra Niterói, São Gonçalo e região dos Lagos, sai ali pela ponte de Niterói, já ali pela Zona Oeste, pela Francisco Grajaú, Picalho. Jacarepaguá. Então, Que é o assim, nosso caso. Maracanã tem vocês que moram em Jacarepaguá, então Maracanã tem um aspecto sensacional que é a logística, né? E aí é que eu digo, quando eu falo de marketing, o torcedor, existe uma coisa chamada Match Day Experience. O que isso quer dizer? A experiência do dia do jogo. O torcedor, seja ele sócio ou não, ele tem que ter conforto e facilidade desde a hora que ele resolve o jogo. Sim. Então ele tem que ter acesso fácil a quando vai ser o jogo, aonde vai ser o jogo, qual é o valor do ingresso, aonde e como ele compra o ingresso. Essa coisa de trocar ingresso, voucher, é uma loucura, né? Isso é uma sandice. Em pleno século XXI, você, pelo seu celular, você compra ingresso pra uma peça na Broadway, pra uma corrida de Fórmula 1, você tem que trocar um papelzinho numa bilheteria. Né? Isso aí é que eu digo da evolução dos tempos. Meu avô contava que na final da Copa de 50, que ele tinha 24 anos, ele comprou bilheteria, o ingresso à bilheteria, no dia do jogo, uma final de Copa do Mundo. Isso é impensável. Os tempos mudam. Então essa questão o torcedor, ele tem que ter comodidade, facilidade pra chegar ao estádio. Pouco importa se ele é mais humilde, vai de transporte público, ou se ele vai de carro num carro de luxo. Ele tem que ter comodidade para chegar ao estádio, ele tem que ter segurança para ele e para a família dele, ele tem que ter um preço acessível de bebida. Eu acho um absurdo o que se paga naquela cerveja, naquele refrigerante, naquele cachorro-quente. Parece que passou uma Scania em cima, amassado. Então, uma pessoa... raras são as pessoas que vão ao Maracanã sozinhas. A pessoa vai com a esposa, com o filho, com o amigo, com o irmão. Uma pessoa que tenha 2 filhos, é um programa caro para a maior parte dos brasileiros. Maracanã, entendeu? Eu falo aqui isso direto que o Maracanã hoje tá extremamente elitizado. Então o que eu tô dizendo isso? Aí a gente volta àquela questão do marketing, do relacionamento. Por que eu digo que tem que criar uma vice-presidente em relação com a torcida? Você tem que... As pessoas vivem achando. A gente precisa, na minha concepção, é preciso fazer uma pesquisa com o torcedor do Fluminense. Primeiro, quantos somos? Quem somos? Aonde estamos? Qual é a faixa etária dominante? Qual é o perfil do meu torcedor? Ele é mais homem, mais mulher? Ele é mais velho, mais novo? Localidade. O que ele quer consumir? Ele quer um produto oficial? Ele quer uma camisa? Ele quer um copo? Ele quer o quê? Aonde ele está localizado? Quais são os principais núcleos fora do Rio de Janeiro? Porque enquanto você não entender quem é o seu público, quem é o seu cliente, o que ele deseja, fica mais difícil para você vender o seu produto. Gente, o futebol tem uma vantagem. A pessoa consome algo que é paixão. Você não vai comprar um tênis só por paixão. Você vai olhar marca, grife, gosto, tal, mas você jamais vai deixar de consumir Fluminense. Paixão e emoção. Jamais vai deixar de consumir Fluminense. Jamais. Pô, a gente, sem citar nomes, né, que eu não gosto, já vivemos a década nefasta de 90, tem alguns jogadores aqui, né, que a gente, que vestiram a camisa do negócio devastador. E hoje temos um time campeão da Libertadores. A gente vai consumir sempre. A torcida é ávida por consumir a sua paixão. Mas se você der ouvi-la, se você entender os seus anseios,
você aumenta a tua receita e você agrada ao teu público, que é o teu consumidor. Alexei. É essa relação que eu acho que ela tem que ser mais intimista. Alexei, eu sou favorável ao Fluminense ter um estádio ou na Zona Oeste ou na Zona Norte, né, no Rio. Eu já falei aqui que o Fluminense poderia... Zona Oeste. Eu já falei aqui que a gente poderia ter um estádio aqui na Barra da Tijuca ou até mesmo em Jacarepaguá. Sim. Eu já dei a ideia aqui do estádio do Olaria. O Márcio acha ruim. Pegar um estádio do Olaria, fazer uma reforma, tem estação de trem, tem... Eu falei na ilha aqui, né? Porque a gente falou na ilha falou também. Na ilha também. Seria um bom estádio. Até porque tem espaço para você construir ali. Né, apesar de ser um pouco distante, né, meio contramão para muita gente também. Mas a gente tem muito gargalo ali também. Mas a gente precisa ter isso. Eu queria saber de você, Alexei. O que você acha, sua vivência de Fluminense, né, o que você acha que um local que poderia ser bom para você? O que você acha em relação a isso? E de novo, isso depende. Eu acho que uma pessoa dar uma opinião é uma coisa meio aleatória. É uma coisa meio aleatória, porque você precisa ter um estudo. De novo, quando você sabe aonde está o teu torcedor com o maior público, depende da condição comercial. Isso vai ser um estádio via concessão, vai ser um terreno comprado. Você tem hoje, por exemplo, enorme dificuldade de conseguir terrenos. Até para construção, por exemplo, na Zona Sul, você não tem mais terreno. Né? Até posto de gasolina, por exemplo, estão acabando para virar prédio. Então, não adianta você ter o sonho utópico de você querer construir uma arena no Leblon, em Ipanema, na Lagoa. Isso é inviável. Mas, e de novo, Mas são poucos locais no Rio que tem terreno. Pouquíssimos locais que tem terreno. Né? Assim, falando aqui, ó, uma área que se aventou em frente, e tô muito a cavaleiro porque eu não moro na Barra, tá? Eu moro na Lagoa, mas aquela área onde é que é, perto da cidade do Rock. Perto ali onde é que era o autódromo, que virou ali o complexo esportivo da Rio 2016, do Rio Centro, Parque Olímpico. Ali potencialmente poderia ser uma área. Quem vem pela Transolímpica, pessoal da Zona Oeste e tal, de repente teria uma facilidade. Mas aí, por outro lado, você não tem nem o metrô, nem o trem. Então, assim, mas tem o BRT ali, né? É preciso, é o BRT que você pode integrar com o metrô. Então é preciso. E tem metrô na Barra agora. Chega até o Jardim Oceânico, né? O projeto original era até o Alvorada. Mas como tudo no Brasil, as coisas vão se deturpando e não são executadas como planejadas, chegou só até o Jardim Oceânico e chegou para a Olimpíada, né? Os trancos e barrancos. Tá lá a estação da Gávea cheia d'água, até hoje parada, enfim. Mas então, assim, de novo, eu acho que tudo é uma questão de oportunidade, de análise de custo-benefício e de estudo técnico. Senão vira achismo, né? Agora, eu acho que a gente precisa otimizar a nossa operação no Maracanã. Eu acho que a gente pode tentar melhorar a qualidade do serviço para o nosso torcedor. Muitas vezes a gente chega no Maracanã, o Maracanã tá sujo, as cadeiras estão... Eu não ligo, você não liga, mas de repente você leva a tua esposa e tal, e a cadeira tá imunda. Então é que eu digo da experiência do jogo. Eu acho que Laranjeiras precisa passar por um estudo e ter uma destinação que resulte em resultados positivos para o Fluminense, e eu não descarto um estádio próprio no conceito de arena multiuso, com name rights, sustentável, não adianta construir um estádio e depois não ter como bancar, né, como manter. Galera, você que chegou até o final desse vídeo, não curtiu? Pô, galera, dá essa moral aí pra gente, curte, compartilha e se inscreva no canal, valeu? Tamo junto, vence Fluminense, abraço. Uma produção